E se eu te dissesse que um dos maiores clássicos da literatura moderna foi profundamente influenciado pela fé católica? Ao final dessa aula, você nunca mais verá O Senhor dos Anéis da mesma forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã. E hoje uma aula especialíssima, cujo título é Somos Todos Frodo de Nove Dedos. Sim, hoje vou falar sobre a obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. E para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de começar aqui com uma questão da Suma Teológica, é o terceiro volume aqui da Suma, é a questão 168, artigo 2º, que ele vai falar sobre a virtude da eutrapelia, que é a virtude do saber se divertir. E ele fala, que da mesma forma que o corpo precisa de um descanso, a alma também precisa. Assim como precisamos de repouso corporal para fortalecer o corpo, porque não pode trabalhar continuamente por uma virtude finita, proporcionada a determinados trabalhos, assim a alma, cuja virtude também é finita e proporcionada a determinadas operações. E aí ele diz, assim como a fatiga corpórea desaparece pelo repouso do corpo, assim também o cansaço da alma pelo descanso dela. É necessário buscar o remédio à fatiga da alma em algum prazer, afrouxando o esforço com que nos entregamos à atividade racional. E aí ele vai falar, então tem que buscar em algum prazer? Qual prazer? E aí ele fala, primeiro e principalmente, não devemos nos comprazer em quaisquer atos ou palavras torpes ou nocivas. Por isso, há uma espécie de divertimento indecorosa, imprudente, flagiciosa, obscena. Então, isso a gente precisa fugir desse tipo de divertimento. Mas a gente tem que procurar bons divertimentos. E aí ele vai falar lá embaixo, divertimentos que se ordenam pela regra da razão. Então a gente tem que buscar bons divertimentos, São Tomás vai falar da virtude da eutrapelia, que a gente não deve só trabalhar, ou estudar. É necessário que a gente busque algum prazer. E esse prazer, ele deve ser buscado em algo bom, em algo que nos eleve, em algo que não seja obsceno, em algo que não seja indecoroso, que não seja imprudente. Então, deve ser algo bom. Tá, e onde que a gente pode buscar, então, esses bons divertimentos, Uma das formas da gente descansar a nossa alma é pela arte. Tanto pela leitura de um bom livro, escutando uma boa música, vendo um bom filme. Então a gente sabe que a arte é uma forma de descansar a nossa alma e, dependendo da arte, ela pode nos elevar muito e ela pode nos ajudar imensamente na nossa vivência da nossa fé. E aí eu trouxe aqui um trecho dessa obra do Chesterton, Ortodoxia, em que ele vai falar sobre a literatura dos contos de fada. Ele tem um capítulo, o capítulo 3 da Ortodoxia, chama A Ética do País das Fadas. E aí é muito legal que o Chesterton é brilhante, porque ele é muito irônico e inteligentíssimo, Ele vai falar sobre todas as lições que a gente consegue tirar de tantos contos de fada. E aí ele vai falar a lição de Cinderela, que é a mesma do Magnífica, exultou os humildes. A lição de A Bela e a Fera, uma coisa deve ser amada antes de ser amável. A terrível alegoria de A Bela Adormecida, que nos narra como uma criatura humana foi abençoada com todos os dons, mas ainda assim foi amaldiçoada pela morte. E como a própria morte pode, talvez, adormecer. Então, ele vai falando aqui quantas lições que se pode tirar dos contos de fada. A humildade, elevou os humildes lá da Cinderela, entre tantas coisas. E aí, nesse capítulo, ele fala, ele está combatendo aqui
o racionalismo cientificista da época dele, e que é também o racionalismo cientificista da nossa época, né? Apesar de sermos de épocas diferentes, estamos aqui, né, de mal a pior. E aí ele fala, né, que o quanto isso é prejudicial. E ele fala assim que a verdadeira seriedade foi o que ele encontrou nos contos de fada, porque os contos de fada falam da vida real. Até ele fala, né? Deixei os contos de fadas aos pés do berço, e desde então não encontrei livros tão sensatos. Ele está falando dos livros cientificistas de seu tempo, em que querem arrogar a si os donos da verdade. E ele fala, não, a vida real é o que a gente aprende nos contos de fada. E aí ele fala, levei muito tempo a descobrir que o mundo estava errado e minha babá certa. Ele conta, né, da babá que lia contos de fada para ele no berço. O mundo estava errado e minha babá certa, com as histórias que ela contava. Ele fala também, né, que através dos contos de fada é possível chegar a Deus. E aí até tem uma hora aqui que ele fala, né, que quando você está lendo um livro lá, vendo um conto de fada em que as folhas das árvores são azuis, são vermelhas, e aí ele para e pensa, tá, nesse conto de fada as folhas são azuis, mas na vida real as folhas são verdes. Mas elas poderiam muito bem ser azuis. Então quer dizer que alguém quis que fosse verde. E aí eu descubro Deus, Chesterton vai falar, né? Ele fala que o elefante tivesse uma tromba era estranho, mas que todos os elefantes tivessem trombas começava a indicar um plano de alguém, né? É Deus, ele vai falar. Em suma, sempre acreditei que havia mágica no mundo. Desde então, pensei também havia um mágico. Então, ele vai contando aqui, né, quanta coisa que a gente pode tirar dos contos de fada. Então, a literatura é algo que, apesar dela ser totalmente fantasiosa, né? Então, a gente tem árvores azuis, né? No Senhor dos Anéis, a gente vai ver que tem aranhas gigantes, que tem orques, que tem hobbits, que tem coisas que nem existem, que tem elfos, que tem magos. Mas apesar de toda essa fantasia e de todo esse faz de conta, ali, no meio daquilo tudo, a gente consegue tirar algo profundo para a nossa vida, né? E eu gostaria também de, antes de entrar em Senhor dos Anéis, dizer que existe uma diferença, apesar de muitas pessoas que comparam ele com as Crônicas de Nárnia, que é outro livro fantástico. As Crônicas de Nárnia, ela foi escrita por C.S. Lewis. O Lewis era, inclusive, amigo de Tolkien, eles eram amigos. Inclusive, o Tolkien influenciou muito na conversão de Lewis, que era ateu, e depois se converteu ao cristianismo. E ele escreve, então, as Crônicas de Nárnia, que é um livro profundamente alegórico. Ou seja, né, eu não sei se alguém já leu, já assistiu as Crônicas de Nárnia, mas, por exemplo, a gente tem um leão, né? Esse leão, ele é claramente o leão da tribo de Judá, nosso Salvador Jesus Cristo. Na obra, dá para ver isso claramente. Se você não lê as Crônicas de Nárnia ou não assiste com esse olhar, você não entendeu nada do livro ou do filme, né? Tanto que os personagens, tem até o Pedro, né, que é dos apóstolos aqui. Tem o Edmundo, que trai o leão por algo infímil, né? Ele troca, ele entrega o leão por um manjar, que era um docinho lá que ele gostava. Então aqui mostrando, né, Judas que entrega Jesus por um preço ali por um preço baixíssimo, ínfimo. Então, as Crônicas de Nárnia é um livro excelente, recomendo muito, muito, muito. Não só para as crianças, né? Isso aqui é para todas as idades, mas é muito bom. O livro, obviamente, muito melhor do que o filme, porque dentro do livro são sete livros dentro desse livro. Eles pegaram só 3 desses livros para fazer filme, né? Então é muito incompleto. Os filmes das Crônicas de Nárnia, é muito melhor que se ler os livros. Mas então são livros, né? Esses 7 livros, que é dentro desse grande livro das Crônicas de Nárnia,
profundamente alegóricos. Já Tolkien, ele não quis que os livros dele fosse alegórico. Ele quis deixar algo em aberto para que a pessoa pudesse chegar nas suas conclusões. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que não tem um personagem que é Cristo, como o leão aqui, né? Não tem um personagem que é Cristo, mas tem personagens que têm aspectos de Nosso Senhor, o aspecto do sacrifício, o aspecto do profeta, o aspecto do rei. Então a gente são três personagens, né? Que é o Frodo, que é aquele que se sacrifica para destruir o mal. Tem o Gandalf, que é aquele que é o profeta, e tem o Aragorn, que é o rei que retorna e que é coroado. Então, são vários personagens que têm esses aspectos de Cristo, mas que nenhum é Cristo, porque todos têm o pecado original. Não tem santos aqui, né? Nós não temos santos, não temos... muitas pessoas comparam, né, a personagem Galadriel com Nossa Senhora, mas ela também teve o pecado dela, né? Ela foi tentada ali quando Frodo mostra o anel. Então, não temos nenhum personagem que seja imaculado, nenhum personagem que realmente seja Nosso Senhor, ou Nossa Senhora, ou um santo, mas muitos aspectos aqui de santidade e do próprio Cristo em vários personagens, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre quem foi Tolkien, então, né? O Tolkien, ele era um professor de linguística em Oxford, na Inglaterra, e ele, então, qual foi a primeira coisa, né? Primeiro, ele criou duas línguas. Ele, professor de linguística, ele cria, então, dois idiomas, né? Que é o Sindarin e o Quenya. Ele cria esses dois idiomas. E são dois idiomas completos, que tem gramática, conjugação, declinação, etimologia, tem exceções. Então ele cria dois idiomas. Primeiro foi isso que ele fez, por hobby, né? Por divertimento ali, porque ele era professor disso, né, de linguística, e aí ele cria então esses dois. O Sindarin é uma língua comum e o Quenya é como se fosse o latim, a língua sagrada. Então ele cria essas duas línguas e aí depois ele fala, bom, agora criei duas línguas, agora eu preciso criar uma mitologia para essas línguas, né? E aí ele resolve criar uma história que envolve os povos que falavam essa língua que ele tinha inventado. E aí ele escreve, então, o Silmarillion. Esse livro, então, que são os contos, né? Que são a mitologia desses dois idiomas. Então, veja, primeiro ele cria o idioma. Depois que ele cria o idioma, ele fala, bom, então agora a gente precisa criar uma história para esses idiomas. Aí ele cria esse Silmarillion. Só que quando ele tenta publicar esse Silmarillion, ninguém quer publicar. Fala, não, né? Porque quando a gente vai ler, né? Ele é um livro difícil, assim, né? De muitos personagens. E aí ele falou, não, ninguém vai querer ler isso, não. E aí ele não consegue publicar, então, o Silmarillion. Bom, então, ele continua a vida dele, professor. Quando é certo dia, ele tá lá corrigindo provas, né? Tá lá aborrecido, entediado, corrigindo aquela pilha de prova, né? Eu também sou professor, imagino a tristeza dele lá, super inteligente, corrigindo prova, de um monte de alunos zerando, assim, ele tá lá. De repente, no meio daquelas provas, tem uma folha em branco. Pega a caneta, pega aquela folha em branco e escreve: em uma toca no chão vivia um hobbit. O que é o hobbit? Ele não sabe. Quem é o hobbit? Não faz a menor ideia, ele acabou de inventar essa palavra. Ele fala, tá, mas o que é um hobbit? E aí, a partir daí, ele começa a inventar uma história sobre o hobbit, que ele contava para os filhos à noite antes de dormir. Então, ele tinha filhos pequenos, ele ia contando. Cada noite ele contava uma peripécia do hobbit. Até que chega um certo dia, isso é o filho dele que conta, ele tá lá contando, né, a história, toda noite ele contava um pouquinho.
Aí ele fala, não sei o quê, ele passou pela porta azul. E aí o filho dele de 5 anos fala assim, papai, mas o senhor tinha dito que a porta é verde. E aí o filho, né, conta que aí o Tolkien, né, o pai falou, menino desgramado, eu vou ter que escrever essa história, porque senão eu vou esquecer dos detalhes, né? E aí ele começa então a escrever o Hobbit, né? Essa historinha que era narrada para os filhos antes de dormir, ele escreve, que então é esse livro aqui, O Hobbit, que é um livro fantástico, só que ele mais voltado para as crianças, né? Tanto que ele contava para os filhos antes de dormir, os filhos pequenininhos. Mas daqui já dá para a gente tirar muitas lições. Mesmo porque como era um livro que era historinhas que ele contava para os filhos, ele queria que daí os filhos tirassem algo para a vida, né? Ele estava ali também educando os filhos com essa história. Então, daqui a gente consegue tirar muitas coisas. Bom, ele publica então o Hobbit. O Hobbit foi um sucesso. E aí, então, o editor então pede. As pessoas querem mais Hobbit. Querem mais. E Tolkien diz, não, eu não tenho mais nada pra falar, né? Já acabou, a história do Hobbit acabou. E o editor fala, não, mas as pessoas querem mais sobre o Hobbit. E aí ele pega e escreve então O Senhor dos Anéis, que é um livro que linka o Hobbit, que foi o livro que ele escreveu, para o Silmarillion, que é o livro que ele sempre quis publicar. Então ele foi esperto, porque aí ele junta essas duas histórias aqui no Senhor dos Anéis e tudo se entrelaça. E aí com isso, quando ele lança o Senhor dos Anéis, né, e se tornou o livro mais vendido do século XX, aí então ele consegue emplacar ali nisso e publicar o Silmarillion, né? Então, mas na verdade o Silmarillion só é publicado depois da morte dele, né? Mas ele conseguiu que fosse publicado por causa do Senhor dos Anéis, que é uma história que liga o Hobbit no Silmarillion, né? Bom, então o Senhor dos Anéis ele é escrito nesse contexto e ele, além dos personagens, além das línguas, das duas línguas, né? Ele cria toda uma terra, né? Ele cria um mapa, né? Então existe aqui um mapa, ele cria um universo mesmo, né? A Terra-média. Ele criou povos inexistentes, ele criou mitologias, criou lendas, geografia. Então, e ele cria também um alfabeto, né? Aqui nesse livro, não sei se dá para ver que tem aqui as letrinhas, que ele cria esse alfabeto. Tem um outro alfabeto que ele cria também, que é o alfabeto dos escritos que estão em volta do anel. Bom, então, para vocês entenderem o contexto aí com que foi escrito, né? Bom, aí agora então eu vou começar a contar um pouco, né, aqui da história do Senhor dos Anéis. Bom, primeiro, né, o que é esse anel? Então, existia um personagem do mal chamado Sauron. Ele é como se fosse um anjo decaído, mas ele não é Lúcifer, né? Ele não pode ser comparado a Lúcifer porque tem alguém que é superior a ele na maldade, né? Que é Melkor. Então é como se Melkor fosse então Satanás e Sauron ele é um anjo decaído, ele é um demônio, né? E ele então ele dá para os povos existentes anéis. E aí, assim que a gente abre o livro, os 3 livros já tá escrito, né? A frase super famosa, né? O textinho super famoso. 3 anéis para os élficos reis sob o céu. 7 para os anões em recinto rochoso. 9 para os homens que a morte escolheu. 1 para o Senhor sombrio no espaldar tenebroso. Na terra de Mordor, onde a sombra desceu, um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Bom, então os povos existentes, né, são os elfos. Ele deu 3 anéis para os elfos.
Aí existiam os anões, que aqui no caso, né, anões não são seres humanos, são outro tipo de povo, né, outra raça. Então ele dá 7 anéis para os anões e ele dá 9 anéis para os homens. E ele dá para cada um desses povos com promessas, né? Com promessas semelhantes àquelas 3 tentações de Nosso Senhor no deserto. Então, para os homens, ele dá para que os homens governassem. Então, o poder. Né? Então, os homens querem o poder. Então ele fala, olha, com esses anéis vocês vão poder governar as coisas, né? Então ele dá para 9 reis e eles ficam, né, inchados de orgulho, inflados de orgulho com esses anéis. Então ele dá 9 anéis para os homens, 7 para os anões em recinto rochoso. Para os anões, esses anéis já não significavam poder, mas significavam o ter, a ambição, o acumular riquezas, né? Então, os anões gananciosos, eles amam esses 7 anéis que lhes foram dados de presente. E 3 anéis para os elfos. Então, ao todo, né, 9 com 7 com 3 são 19 anéis que foram dados para os povos, com promessas de poder, de riqueza, e eles, muito soberbos, aceitam isso com muita alegria. Bom, mas o que eles não sabem é que existe um 20º anel, que fica com Sauron para a todos os outros anéis governar. Um anel para todos governar. Então, é aquele que rege todos os outros. Então, os outros que, na verdade, eles estão achando que eles estão mandando, que eles estão com muito poder, que eles estão com muita fama, na verdade, quem está sob controle de tudo isso é Sauron. Ele tem esse um anel. Bom, para fazer de uma história muito longa, uma história curta, então Sauron, ele perde esse anel, ele tá batalhando com um cara chamado Isildur. Esse Isildur, ele dá uma espadada, arranca o dedo de Sauron em que tá esse anel, ele destrói Sauron. Isildur então sai com esse dedo, com esse anel, que está com o anel, ele toma uma flechada e ele cai na água morto, e junto com ele esse anel. E esse anel fica ali no fundo da água por muitos e muitos e muitos e muitos anos, até que ele se torna só uma lenda. Passaram-se gerações e gerações e gerações, e as pessoas pensam que aquilo é só uma lenda, ouviu-se dizer que no passado existia um anel, mas aquilo se tornou só uma lenda. Até que um cara, então, chamado Sméagol, ele tá com o seu amigo num barquinho, eles estão pescando, e o amigo dele, então, tá lá pescando, ele pesca esse anel, ele pega esse anel. Quando Sméagol, ele vê esse anel que o amigo pescou, ele imediatamente, os olhos dele já começam a cobiçar aquilo, e ele mata o amigo dele, e ele fica com esse anel. E aí a gente já pode tirar a primeira lição assim do livro, né, que eu gostaria de passar. Esse Sméagol, né, ele vai ficando com esse anel, vai ficando e ele vai se desfigurando. É legal ver no filme, o filme, apesar de ser muito inferior aos livros, né, é legal pra gente ter uma noção, assim, de como são os personagens, né? Então, o filme também é muito legal. Então, a gente vê a diferença. No terceiro filme, apenas, né? Vai mostrar como era o rosto do Sméagol no passado, né? E ele foi se desfigurando, 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 até que ele se torna um monstro horrível. Eu vou até colocar na edição desse vídeo aqui, vou colocar a imagem de como que era o Sméagol e como que ficou ele depois. Ele foi se desfigurando, 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 e ele foi ficando uma coisa horrível, uma coisa horrorosa. E isso mostra, né, o que o pecado faz com a gente. O pecado vai nos desfigurando, desfigurando, até que a gente vai deixando cada vez mais de ser humano.
né? O pecado faz isso com a gente, ele vai nos desumanizando. Quando vê, a gente está agindo como animais, né? Como animais totalmente irracionais, na forma de se portar, na forma de não conseguir controlar a raiva, de não conseguir controlar os prazeres sexuais. A gente chega num ponto de rebaixamento mesmo da nossa condição de homem. O pecado faz isso conosco e isso é muito legal de ver no filme. O quanto o Sméagol muda, né? A ponto dele mudar de nome, ele se tornar o Gollum, né? Então, o Gollum é esse personagem horrível, que você olha, aquilo é um bicho, né? Já não é mais gente. Bom, então o Gollum, agora Gollum, ele vai ficando com esse anel e ele fica por anos e anos, porque esse anel, ele vai trazendo longevidade para a pessoa e a pessoa não morre. Então ele vai se acabando, se desfigurando, mas ele não morre. E então, em algum momento, ele tá lá, ele vai pescar um peixe para ele comer, então ele chega num ponto que ele já comia assim peixe cru, ele pegava e comia aquilo, mesmo mostrando que ele virou um bicho mesmo, né? Ele já nem é mais gente. Ele vivia numa caverna assim, isolado de todos, e ele ainda guardava esse remorso, né, de ter pego o anel do outro cara, né? Ele mata o cara para pegar o anel dele. Então ele tinha esse remorso da morte do amigo dele por causa do anel. Então ele tá lá pescando e ele deixa o anel assim num canto, e nisso chega um cara, né, chamado Bilbo Bolseiro. Esse Bilbo, ele é um hobbit, né, que é como se fosse uma raça de um tipo de povo que existia, e então ele pega esse anel. Bom, ele fica com esse anel durante todo o livro do Hobbit, né? Esse anel aparece aqui no livro do Hobbit. E aí depois ele acaba dando esse anel para o sobrinho, que é o Frodo, então, né? Que é quando, então, de fato começa aqui a história do Senhor dos Anéis. Ele dá esse anel para o sobrinho, para o Frodo, e aí um personagem chamado Gandalf, que ele é como se fosse um sábio, assim, ele descobre o que é esse anel, então. Que esse é aquele anel que a todos governa, porque até então não se sabia disso, né? Todos sabiam que o anel, ele dava poderes, e era... As pessoas iam ficando viciadas naquilo, né? A frase, né, uma frase que foi muito famosa no filme, né, porque está no livro, que o Gollum ficava falando, né, meu precioso, my precious, né, porque ele era extremamente tentado por aquilo e obcecado pelo anel, mas não se sabia, né, qual era a grandeza desse anel, e que esse anel era um anel feito pelo mal, que só servia ao mal, e que ele então governava todos os outros 19 anéis. Quando Gandalf, então, descobre isso, ele fala isso pro Frodo, que é esse sobrinho do Bilbo que estava com esse anel. E, então, Gandalf chega na conclusão de que é preciso, então, destruir esse anel. Esse anel, ele precisa ser destruído lá no lugar em que ele foi feito, né? Então, esse lugar, esse anel, ele foi feito lá em Mordor, que é a terra do mal, que é a terra de Sauron. Então, chega-se à conclusão de que é necessário ir lá para que esse anel seja destruído. Então, cria-se então uma sociedade do anel, é até o título do primeiro livro. São 3 livros, o primeiro livro chama a Sociedade do Anel. Cria-se então uma sociedade do anel. Nessa sociedade, então, tem representantes de todos os povos. Tem um anão, um elfo, 2 homens, um mago, que é o Gandalf, e 4 hobbits, incluindo o Frodo, que é o personagem principal. E que então toda essa sociedade, ela é criada, a Sociedade do Anel, na verdade para proteger Frodo, porque eles entendem desde o início que o Frodo, ele foi escolhido para ser esse portador do anel, e que era ele que tinha que fazer isso e mais ninguém. Ele tinha que carregar essa cruz, cabia a ele fazer isso. E a sociedade apenas
ia dar os meios necessários para que esse pobre hobbit, que era dos povos o menor, que chegasse então lá nessa montanha da perdição, lá na terra de Mordor, para que ele jogasse o anel e destruísse então esse anel que destruiria todo esse mal. Bom, então a Sociedade do Anel é formada e eles saem. E assim, durante todo o livro, né, eles são extremamente perseguidos. Aparece tudo quanto seres do mal, do maligno, para acabar com a vida deles, para pegar esse anel. Então, durante o livro, nós temos vários personagens, nós temos orcs, nós temos lobo, nós temos aranha gigante, temos de tudo. E interessante que há um personagem chamado Sauron, né? E ele começa a estudar sobre esse Um Anel. Ele é um personagem do bem, que ele começa a estudar sobre esse Um Anel, ele vai estudando, ele vai estudando sobre o projeto do mal, sobre as coisas do mal, e aí ele vai ficando obcecado nisso até que ele se torna do mal também. E é legal que a gente pode comparar isso também com as pessoas que, por vã curiosidade, começam a querer estudar sobre essas coisas de satanismo e de coisas más, e querem brincadeira do copo, e jogo tal coisa, e jogo dos espíritos, e os jovens são muito levados a isso, né? Por uma curiosidade, eles começam a querer se envolver com isso e vão estudando, até que chega uma hora que isso se torna maior do que eles e eles ficam presos nisso, né? E aí eu lembro, quando eu falo disso, né, até de um testemunho de um padre que eu ouvi esses dias, que ele conta, né, que ele era de família católica, os pais eram ministros da Eucaristia, ele era coroinha na paróquia, e ele, por pura curiosidade, ele começa a ver sobre essas coisas e ele começa a se interessar sobre esses jogos de espírito e começa a querer ver coisas mais pesadas, e aí chega uma hora que aquilo já não mais sacia a curiosidade dele e é necessário ver coisas mais pesadas e cada vez mais pesadas, e ele vai se entranhando nessas coisas ocultistas, assim, e ele começa a frequentar essas religiões, e ele entra, né, num caminho quase que sem volta, assim, humanamente, até que Deus, por pura misericórdia, age, né, e ele, um dia, os pais dele fazem ele ir num retiro de carnaval, ele está num retiro de carnaval, tem um pregador lá da Canção Nova pregando, e esse pregador dá uma palavra de ciência, e esse cara, então, ele tem ali um chamado para largar tudo aquilo, e ele larga, e hoje ele é padre, né? Mas para dizer o que? Olha, era um menino, pensa, os pais ministros da Eucaristia, o menino era coroinha, eram de vivência católica, e por pura curiosidade de moleque, né? Curiosidade de moleque, ele vai entrando nesse caminho, e ele começa a mexer com coisas muito pesadas, né? E só por graça de Deus mesmo ele conseguiu sair disso. E esse personagem do livro, o Sauron, acontece isso com ele. Era um personagem do bem que começa a se interessar por vã curiosidade nesses assuntos do anel e de Sauron. E no livro, e tanto no filme também, a gente vê que ele se torna completamente do mal. E faz até de tudo para destruir essa sociedade do anel, para pegar esse anel deles. Então, é alguém que era para ser alguém que ajudaria eles, e eles se tornam totalmente do mal por essa vã curiosidade. Isso também é outra coisa que a gente pode tirar para a nossa vida, né? E principalmente para os jovens, né? Que tem isso, né? Isso é lógico, adultos também têm isso, mas isso é muito mais forte nos jovens, essa curiosidade, né? Do descobrir o diferente, do ser o descolado na sala de aula, né? Do querer impressionar. Já pensou, né? Se eu conto para os meus colegas que eu tô indo em tal lugar, né? Que eu tô vendo vídeos satânicos e tal, né? E muitas vezes para querer se aparecer ou
ou para às vezes até se enturmar na rodinha de amigos, né? Muitos jovens entram nisso, né? Então isso é outra coisa que a gente pode tirar também desse livro, né? Esse zelo que a gente tem que ter para a gente não cair nessa vã curiosidade, né? Bom, enfim. Então essa sociedade do Anel ela é formada, ela enfrenta muitas e muitas e muitas e muitas coisas ao longo, né, desse caminho da sociedade rumo a Mordor para que esse anel fosse lançado fora. Pessoas morrem, né, inclusive o Boromir, que é um dos personagens dessa sociedade, é um dos 9 membros dessa sociedade do Anel, ele morre justamente para defender alguns membros dessa sociedade. Então, assim, eles estão fazendo de tudo, essa sociedade está lá lutando, 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 para que o Frodo consiga chegar onde ele tem que chegar e simplesmente tacar esse anel, né? Então, no meio do caminho, essa sociedade acaba se desfazendo e o Frodo ele fica sozinho com um único amigo, que é o Sam, né? Então o Sam, ele é esse amigo fiel que vai com ele, eles enfrentam milhões de perigos, cansaço, exaustão, machucados, o Frodo é ferido várias vezes, ele é capturado por uma aranha e é envenenado, enfia uma espada nele, ele machuca o ombro. Então, assim, ele passa por tudo isso, todo esse enfrentamento, e os amigos lá com ele, a Sociedade do Anel protegendo. Depois, quando a sociedade se desmancha, né, o Sam fica ali com ele o tempo todo e ajudando ele. Bom, até que depois de muitas peripécias, né, e aí chegando já no terceiro livro, e olha aqui, né, quantas páginas tem isso, né? Depois da gente ter lido o primeiro livro todo, o segundo livro todo, e a gente tá falando, né, torcendo ali pro Frodo, ele vai ser o grande herói que vai chegar e vai conseguir, né, lançar o anel e salvar todo mundo, né? E outro detalhe que eu não falei é que esse Gollum, né, que tinha perdido esse anel, ele o tempo todo vai perseguindo o Sam e o Frodo para que ele consiga tomar esse anel dele, e ele é traiçoeiro e ele faz mil coisas para trair eles, para fazer até o Frodo e o Sam brigar, até que então, depois da gente ter lido, né, um total aí de 1.354 páginas dessa aventura e de tantas derrotas, e aí povos inteiros que são atacados por conta disso, e pessoas que morrem, tá? Finalmente, depois de tanta coisa, o Frodo finalmente ele chega na Montanha da Perdição, né? E é muito legal que enquanto ele tá lá, porque ele tá dentro mesmo da região do mal ali, de Sauron, né? Então, quando ele tá lá, para ele conseguir chegar lá na montanha, vários amigos, né? Eles se juntam, vários povos do bem, e eles vão para lá para atrair a atenção de Sauron. Então eles chegam lá no portão e gritam: nós viemos aqui. Isso tudo para despistar a atenção do Sauron do Frodo, que o Frodo tava lá a pé, subindo a Montanha da Perdição junto com o Sam, para pegar, jogar o anel lá na montanha de fogo e desfazer esse anel e acabar com tudo de uma vez por todas. Então eles chegam lá, né, falam: nós viemos aqui desafiar você e tal. E aí Sauron então abre o portão e vem aquele exército gigantesco de Sauron, aquele tanto de pessoa do mal, aquele tanto de monstro horrível. E eles começam a lutar, e eles estão lá, né, lutando e dando a vida e dando sangue, né, para despistar a atenção de Sauron, para que o Frodo vá lá e simplesmente taque o anel, e pessoas morrendo e tal, e com muito custo o Frodo chega. E aí quando o Frodo tá exatamente lá na beira do precipício, que a única coisa que ele tinha que fazer era pegar o anel e tacar lá no fogo, né, para destruir aquele anel, simplesmente, a hora que chega a vez dele fazer o ato mais fácil, que era tacar o anel, ele resolve não fazer isso. Agora resolvo não fazer o que vim fazer. Não farei este feito. O anel é meu.
né? Então, de repente, ele... A tentação, e é muito legal, né, que vai mostrando o quanto o anel, cada vez ele vai ficando mais pesado, mais pesado. A cada vez que ele se aproxima da onde ele tem que ir, lá da Montanha da Perdição, o anel vai ficando cada vez mais pesado. Mostrando, assim, o tanto que essa nossa busca pela santidade, né? E o quanto isso realmente é difícil. O quanto realmente vai ficando pesado pra gente, né? Quando a gente quer viver da forma certa, né? Quando a gente quer viver o que a igreja ensina. Vai ficando cada vez mais pesado, a gente não tá aguentando, né? Fala, meu Deus, né? E as pessoas nos julgam por aquilo que a gente está tentando viver de forma correta, e as pessoas nos criticam, e a gente está lá tentando viver a santidade, mas a família, muitas vezes a família não concorda, e a família implica, e tudo acontece, né? Que vai contra, e o negócio vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado. E aí o Sam, que tá o tempo todo com o Frodo, né? Ele fala assim pro Frodo: deixa eu levar o anel para você, né? Deixa que eu carrego o anel para você um pouco, porque realmente tá muito pesado. E aí o Frodo fala: não tem como, né? Isso aqui cabe a mim, é eu que tenho que fazer isso. E aí o Sam fala: tá, então já que não dá para você carregar porque tá muito pesado, e não tem como eu carregar o anel por você, eu carrego você. E aí o Sam, ele pega o Frodo, carrega no colo, e é o Sam que termina de chegar com o Frodo lá em cima, né? Então, para mostrar assim o quanto vai ficando pesado a nossa caminhada rumo à santidade, né? Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que a igreja ensina. E só que é uma cruz que ninguém pode carregar por nós. É o que o Frodo fala quando o Sam se prontifica a carregar o anel. Não, isso é uma coisa que eu que tenho que fazer, né? Não adianta, quem tem que fazer isso sou eu. Eu que tenho que carregar. E as nossas cruzes são assim, né? Aquela cruz que você está carregando é você que tem que carregar, não adianta, né? Ninguém pode carregar ela por você, mas é muito necessário que a gente tenha amigos que, apesar de não poder carregar aquela cruz por nós, vai estar do nosso lado e vai nos ajudar, né? Sabendo que ele não vai poder carregar por nós, quem tem que carregar sou eu. Mas, então, é muito importante que a gente tenha amigos fiéis, amigos que tenham os mesmos propósitos, amigos que tenham os mesmos valores, amigos que tenham os mesmos princípios, porque isso torna a caminhada mais fácil, né? E o Frodo tem esse amigo. E mesmo com essa amizade, ele chega lá em cima e a tentação é tão grande, né? De chutar o balde. Quantas vezes você já teve a vontade de chutar o balde e falar, ah, não, tá muito difícil fazer isso aqui que a igreja pede, vou chutar o balde e viver do jeito que todo mundo vive, que é muito melhor, né? E o Frodo, então, ele tem essa sensação, essa tentação muito forte quando ele chega lá e ele simplesmente fala, agora resolvo não fazer o que vim fazer, não farei este feito, o anel é meu. Não vou fazer, né? Porque o anel era uma grande tentação, porque o anel dava um grande poder, e ele sabia, né, que se ele colocasse o anel, ele ia poder governar todos os outros 19 anéis, e ele resolve não fazer isso. E aí, exatamente nesse momento, chega o Gollum, que é esse bicho horrendo, que fica o tempo todo atrapalhando o Frodo e o Sam de chegar onde eles têm que chegar, né? Então tem ao longo do caminho aí vários inimigos, né? Várias pessoas, né? Que infelizmente são usadas pelo demônio para... São, né? Pobres massa de manobra, né? Que o demônio usa para conseguir nos impedir de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E aí chega esse Gollum, então, esse bicho horrível, e ele começa a lutar com o Frodo querendo o anel, ali na beira do abismo mesmo, na beira do precipício, que lá embaixo era o lugar de fogo onde o anel tinha que ser jogado para ser destruído. E isso tudo que tá acontecendo, né? Lá fora a galera tá se matando ali, a luta do bem contra o mal, né? Eles estão lá lutando e até morrendo pra... Como se fosse assim, intercessores, né?
São os intercessores que estão lá, todo mundo. Ninguém pode fazer o que o Frodo tem que fazer. Todo mundo sabe que é o Frodo que tem que fazer, mas eles estão lá, doando a vida, doando o sangue, né? Intercedendo, despistando o mal para que o Frodo consiga fazer o que ele tem que fazer. Então, tem lá essa figura, né, desses intercessores, né? Que são as pessoas que estão com a gente, que são os santos, que são os anjos, que estão lá. Eles não podem fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer, mas eles estão lá, intercedendo, né? Lutando contra os demônios, os anjos decaídos, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente tem que fazer. E aí, então, o Frodo resolve a não jogar, e aí chega esse Gollum e eles começam a lutar, até que o Gollum dá uma mordida na mão do Frodo, arranca o dedo em que estava o anel, e ele fica com o dedo na mão e o anel. E aí esse Gollum, esse bicho asqueroso, começa a comemorar, né? Precioso, 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 exclamou o Gollum. Meu precioso, ó meu precioso. E com essas palavras, mesmo enquanto tinha os olhos erguidos para se regozijar com sua presa, deu um passo longe demais, vacilou, cambaleou por um momento na beira e depois caiu com um guincho. Das profundezas veio seu último lamento, precioso, e ele se fora. O que aconteceu então? O Gollum, ele pega esse dedo do Frodo com o anel e ele fica lá comemorando, precioso, 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 dançando. No filme é muito legal que ele tá lá dançando. De repente, no que ele tá dançando, ele dá um passo em falso e ele cai num abismo de fogo e automaticamente ele morre e o anel é destruído, né? Porque é ali que deveria ter sido jogado o anel. E de repente, então, no filme é muito bonito de ver, né? Aquela torre do mal, a torre do Sauron cai, e aí abre o chão ali lá fora, onde estava tendo aquela luta do bem contra o mal, abre o chão e todo mundo que é do mal começa a cair, e eles começam a gritar de desespero, e o bem vence, né? E o mal é destruído. E é muito legal que no livro conta, né, que esse feito aconteceu no dia 25 de março. Como eu disse, o livro em si, ele não é uma alegoria, né, como o C.S. Lewis, né, como as Crônicas de Nárnia, mas a gente consegue pensar em muitas coisas, né? Mesmo porque o Tolkien, ele fala, aqui esse livro são as cartas de Tolkien com os leitores dele, que as pessoas mandavam pergunta, depois que leram O Senhor dos Anéis, mandavam pergunta e ele respondia. E tem uma carta que ele escreve para um padre que ele diz assim, né? O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então ele fala, né, que é uma obra católica, no começo foi inconsciente, porque o Tolkien ele era tão católico que aquilo naturalmente saía, né? O catolicismo estava tão presente nele que conforme ele ia contando a história, aquilo remetia à fé dele. Então foi inconsciente, mas depois o Tolkien fala que na revisão, quando ele pegou para reler, ele falou, nossa, isso está muito católico, vamos melhorar isso, né? Então ele colocou detalhes mesmos para remeter de verdade ao catolicismo, né? E um desses grandes detalhes é isso, né? De que o anel ele foi lançado no fogo, ele foi destruído exatamente no dia 25 de março. O dia 25 de março é um dia muito simbólico na tradição católica, né? E existe uma tradição de que no dia 25 de março aconteceram vários acontecimentos importantes. Então, segundo a tradição, o dia 25 de março é o dia da crucifixão e o dia da encarnação de Cristo. Então é o dia que o anjo Gabriel aparece a Maria e ela fica grávida, mas é também o dia depois, 33 anos depois, em que Jesus é crucificado. Então o mal ele é destruído no dia 25 de março, né? Porque quando o Cristo morre na cruz, ali ele derrota Satanás. Isso dá pra ver muito naquele filme clássico do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, né? Em que quando Nosso Senhor morre na cruz, o demônio começa a gritar desesperado, né? O mal ele é vencido ali na crucifixão. E é vencido também na encarnação, né? Nosso Senhor ele vem para acabar com o mal, né? Ele vem para isso.
Na tradição, 25 de março também é o dia da criação de Adão e Eva, é o dia da desobediência deles, o dia em que Lúcifer caiu do céu, o dia da travessia do Mar Vermelho. Então, quando Moisés abre o Mar Vermelho e o povo passa e deixa atrás de si aqueles soldados egípcios, né, do mal que estavam perseguindo eles, e eles atravessam o Mar Vermelho e os carros do faraó vai atrás, e nisso o mar se fecha e todos aqueles do mal são destruídos, são afogados no mar, né? Então essa cena também bíblica, também a tradição diz que é 25 de março, apesar disso não constar na Bíblia, e também é dia 25 de março, o dia do quase sacrifício de Isaac, em que Nosso Senhor pede para Abraão que dê a ele o seu filho único, que é Isaac, e Abraão então sobe ali no monte, que a tradição diz que aquele monte é um monte Calvário, onde Nosso Senhor é crucificado depois, e ali ele resolve imolar Isaac. Quando ele está quase imolando Isaac, um anjo fala, não precisa, você já provou a sua fidelidade, né? E exatamente, a tradição diz que é exatamente no mesmo lugar onde o próprio Deus deu o seu Isaac, o seu filho único, que é Nosso Senhor, para a salvação do mundo. Então é um dia muito simbólico, e Tolkien, então, não é por acaso que ele escolheu essa data, né? Ele mesmo fala na carta, como eu acabei de ler, que na revisão, quando ele foi rever o livro, foi conscientemente católico, né? Então, ele escolhe essa data de propósito. Então, ali o mal é destruído. E por que o título, então, né? Somos todos Frodo de 9 dedos. Porque, assim, nós somos esse Frodo, né? Esse Frodo, assim, cheio de boas intenções, que tá disposto mesmo a fazer o que deve para alcançar o céu, né? Nós somos isso, né? Nós somos pessoas, acho que todo mundo que tá aqui assistindo isso são pessoas de boa vontade, que estão de fato querendo levar o negócio a sério, que não estão de sacanagem, que não estão de brincadeira, que querem de verdade ir pro céu, que estão dispostos a se sacrificar e que caem e se confessam e tal, mas nós não somos os heróis, né? É legal que o Frodo, ele é o anti-herói, né? Ele não é igual o Batman, igual o Homem-Aranha, igual o Superman, que tudo ali é salvo por causa deles, igual o Homem de Ferro. Não. Ele não é esse super-herói que ele chega fortão e ele vai. Porque, assim, na verdade, não existem super-heróis, né? Nós somos todos, assim, muito miseráveis e fomos todos estragados pelo pecado original. Então nós temos até boa vontade, mas a gente não consegue fazer muita coisa se não for a graça de Deus, né? Se não for a graça de Deus que com sua divina providência rege todas as coisas. E lógico, foi a divina providência que permitiu com que aquele cara mais repugnante, que a gente passa o livro inteiro torcendo para morrer, de repente, o cara mais repugnante, horrível e medonho, é ele que salva tudo. Lógico, sem querer salvar, né? Ele não queria salvar nada. Mas é ele que salva, porque no final, quem tropeça e quem destrói o anel não é o Frodo, né? Quem destruiu o anel foi o Gollum, não foi o Frodo. O Frodo chegou lá nos 45 do segundo tempo, né? E falhou. Ele fala e fala, não vou jogar o anel, é meu, né? Então, é muito interessante porque às vezes a gente se escandaliza muito, e lógico, é escandaloso mesmo, né? A gente se escandaliza porque é escandaloso, quando nós vemos, assim, pessoas que são de igreja, às vezes, assim, pessoa que é de igreja há 1000 anos, uma pessoa super fiel que a gente tem como referência, pessoas assim que pregam na igreja, que são muito referência, e de repente assim a gente ouve falar que fizeram coisas assim muito, muito absurdas, né? Casais assim que são de igreja, que a gente tem aquilo como super referência, de repente a gente vê que o casal se divorciou e aí a pessoa tá vivendo em segunda união, e aí de repente a pessoa largou todos os princípios que ela mesma pregava e que a gente mesmo tinha visto a palestra daquela pessoa,
E aí a gente se escandaliza totalmente e fala, meu Deus, né? Mas essa pessoa, ela largou tudo. Eu ouvi a pregação dessa pessoa e tal. Gente, assim, no fundo, isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós todos somos esse Frodo de 9 dedos. Né? Imagina, o Frodo era a referência ali, todo mundo falava, nossa, Frodo é o cara, olha lá, ele venceu a aranha gigante, ele matou orcs, ele não sei o que, ele faz isso tudo, e aí tal, e todo mundo assim, super confiança no Frodo, e todo mundo tinha ele como referência e tal, ele era o herói, de repente ele falha miseravelmente, muito feio, né? Foi muito feia a falha dele, assim, a queda dele. De repente, imagina, todo mundo ali dando sangue, pessoas morreram para que esse cara já jogasse o anel e de repente ele chega e fala: Não vou jogar, é meu. Imagina, pessoas morreram para proteger ele, para ele fazer aquilo e de repente ele resolve não fazer, né? Então, assim, é muito escandaloso a gente ver isso, né? Pessoas que estão lá na igreja e tal e que às vezes a esposa, né, ela deu o sangue, ela deu a vida para conversão do marido, e aí vai, e aí tal, e aí ela rezava, e rezava com o Frei Gilson de madrugada para o marido se converter e tal, e aí o marido se converte e tal, e de repente ele falha assim miseravelmente, se fala, meu Deus, mas eu dei a vida por esse homem. Eu acordei de madrugada, eu acordei 4 horas da manhã para rezar o rosário do Frei Gilson para essa pessoa se converter e tal, e fui a pé na Aparecida do Norte para fazer promessa para esse homem se converter e tal. E você tá lá como o pessoal da Sociedade do Anel e dando a vida e de repente essa pessoa falha e cai miseravelmente, né? Mas na verdade é isso, né? Nós somos todos esse Frodo de 9 dedos. E isso, inclusive, é uma heresia que foi condenada pela igreja já há muitos séculos, que é a heresia do pelagianismo. Né? Pelágio era um bispo que foi excomungado, condenado, que falava que a gente pode ser santo com a nossa própria força, né? Gente, nós não somos pelagianos, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir com as nossas próprias forças, né? Não dá. A gente pode ter até as melhores das intenções, mas a gente precisa contar com a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, não vai. Né? Só que tem uma coisa, aí você fala assim, nossa, mas isso tudo à toa, né? Pra chegar no final da história ser o Gollum, o grande herói, né? O cara que é do mal, ele que vai lá, por providência divina, ele que cai e destrói o anel. Então, tudo aquilo que a Sociedade do Anel fez, todas aquelas pessoas que morreram, foi em vão? Cara, não foi em vão. Não foi em vão, porque a providência divina, ela agiu, mas ela só agiu porque o Frodo estava exatamente onde ele tinha de estar. Tá, o Frodo caiu, ele falhou, mas ele estava exatamente onde ele tinha que estar. Ele não estava em casa, no sofá, comendo pipoca e falando, deixa que alguém faz isso por mim. Não, ele se esforçou, ele fez a parte dele. Ele caiu, mas ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele e Deus, com a sua graça, ele completa a obra imperfeita do homem. A nossa obra, a gente se esforça, mas a nossa obra, ela sempre vai ser imperfeita. E Deus vem e ele, através dos desígnios dele, da providência divina, ele completa aquilo que pra gente é imperfeito. Ele completa a nossa imperfeição. Ele completa até onde a gente não consegue mais ir. O Frodo, ele foi aonde ele tinha que ir. Então, não adianta você falar assim, então, já que é Deus que vai agir mesmo, eu não vou rezar pelo meu marido, não. Eu não vou acordar 4 horas da manhã para rezar para ele, não. Eu não vou mais fazer penitência, eu não vou mais, então, para Aparecida do Norte a pé, já que é Deus que vai fazer a ação, mas Deus, ele só faz a ação quando a gente faz o que a gente tem que fazer. Deus, ele agiu, mas ele agiu porque o Frodo estava exatamente aonde ele tinha que estar. Depois de muito sofrimento, de muito sangue derramado, de muitas lágrimas derramadas, ele estava ali onde ele tinha que estar. E aí, Deus completa a obra. Né? Aquilo que parecia impossível, porque aquilo chegou a se tornar um fardo tão pesado que o Frodo falou, não dou conta. Né? E aí depois, a hora que ele chega num limite que ele não consegue mais dar um passo, Deus faz, Deus entra, né? Deus age.
Então, aí você fala assim, nossa, mas onde estava Deus durante todo esse tempo? Deus estava agindo, Deus estava ali dando força para ele, né? Inclusive, muito legal que existe um pão élfico, um pão sagrado que o Frodo ele come durante toda a viagem, cada vez que ele não tá mais suportando o caminho. É um pão que chama lembas. Lembas é uma palavra Sindarin, né? Sindarin, lembrando que Sindarin é a língua que o Tolkien inventou. Uma palavra em Sindarin que significa pão da viagem. E em Quenya, lembas significa o pão sagrado. Gente, isso aqui é uma referência mais nítida à Eucaristia, né? Então é um pão da viagem, um pão sagrado. E cada vez que o Frodo não tava, ele ficava com esse lembas no bolso, né? E aí cada vez que ele não tava mais suportando, ele pegava um pedacinho e comia. E aquilo dava força para ele, né? Chegou no final, ele já tava subindo na Montanha da Perdição, só tinha farelinho, né? E ele comeu esses farelos do lembas, né? E aquilo deu força para ele, né? Um farelo de Eucaristia é Nosso Senhor por inteiro, né? E aquilo é o que vai nos dar força na nossa caminhada rumo ao céu. Porque se não for pelo sacramento, se não for pela Eucaristia, se não for pela confissão, se não for por isso, né? Que é justamente o que possibilita que Deus complete os nossos atos com a graça dele, né? O sacramento é ele que faz essa graça de Deus agir na nossa vida. Se não for por isso, a gente não consegue concluir, né? Então é muito legal que tem esse lembas, né? Que cada vez que o Frodo não tá lá mais suportando, ele vai lá e come aquilo, né? Até ele fala, né? O Lembas tinha uma virtude, sem o qual muito tempo atrás Frodo e Sam teriam se deitado para morrer. Não satisfazia o desejo, e às vezes a mente de Sam ficava repleta da lembrança de comida e do anseio por simples pão e carne. E, no entanto, aquele pão de viagem dos elfos tinha uma potência que aumentava à medida que os viajantes contavam só com ele e não o misturavam a outros alimentos. Então, à medida que o Frodo e o Sam começou a contar só com lembas, porque no início da viagem eles tinham outros alimentos que eles tinham levado, né? Mas olha aqui, ó, a potência do lembas aumentava à medida que os viajantes contavam só com ele e não o misturavam a outros alimentos. Ele alimentava a vontade e conferia força para resistir e para dominar os tendões e os membros, além da medida da gente mortal. Então, eles resistiam além da medida dos mortais, porque aquilo tinha uma graça naquilo. Né? E é muito legal falando que quanto mais eles contavam apenas com lembas, mais força aquilo dava, né? Porque eles não contavam, chegou um momento que eles não tinham mais nada para contar, ou era o lembas ou não era mais nada. E quanto mais eles contavam só com aquilo, mais força aquilo dava. Então eu concluo a aula, né, com a frase fantástica de Gandalf, que ele fala quando eles estão indo, quando eles se decidem a ir para ficar lá do lado de fora e chamar o Sauron no portão. Nós estamos aqui para despistar o Frodo enquanto ele ia lá na Montanha da Perdição, né? O Gandalf tá lá então falando com o exército, né? Falando que é para eles irem lá pro portão despistar. E ele fala uma frase fantástica, que inclusive essa frase que eu vou ler foi citada pelo Papa Leão XIV nessa encíclica que ele fez, né? Primeira encíclica dele, né? Recente, que ele lançou. Ele fala uma frase do Senhor dos Anéis, que inclusive foi muito comentado nas redes sociais, né? Que ele cita o Senhor dos Anéis, e ele cita então Gandalf, que diz, né? Há outros males que poderão vir, pois o próprio Sauron é apenas um serviçal ou emissário. Lembra que eu falei no início que o Sauron ele não é Lúcifer, né? Existe um mal superior a ele, mas ele é um demônio que está fazendo muito mal. Então há outros males que poderão vir. Porém, não é nosso papel dominar todas as marés do mundo, e sim fazer o que está em nosso alcance para socorro dos anos em que fomos postos, extirpando o mal nos campos que conhecemos, para que os viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Então, Gandalf fala, gente, não é nosso papel acabar com todo o mal do mundo. Né? A gente sabe que
a hora que esse anel for jogado lá no mar de fogo, muita coisa boa vai acontecer, muitos males serão derrubados. Mas o Melkor, que é o grande Satanás ali, ainda existe, né? Então, assim, a gente não vai acabar todo o mal do mundo. Mas ele fala, não é nosso papel dominar todas as marés do mundo. Não cabe a nós acabar com todo o mal do mundo. E sim fazer o que está em nosso alcance para socorro dos anos em que fomos postos. Gente, não cabe a nós aqui querer sermos os guardiões e acabar com a teologia da libertação, acabar com o comunismo, acabar com o liberalismo, acabar com todos os ismos, com o fascismo, com o tiranismo, com tudo, né? Não cabe a nós, né? A gente não vai aqui conseguir dominar todas as marés do mundo. É lógico, gente. A gente vai trabalhar, a gente vai lutar, a gente vai querer evangelizar as pessoas, mas ainda vai existir comunismo, liberalismo, fascismo, teologia da libertação, todos esses porcariados, tudo isso ainda vai existir, né? Tudo vai existir, porque não é nosso papel dominar todas as marés do mundo, e sim fazer o que está em nosso alcance para socorro dos anos em que fomos postos. Nós fomos postos agora, nesse ano de 2026, estamos aqui, agora. Deus nos quis aqui. Por algum motivo, Deus nos quis aqui. Né? E esses são os anos em que fomos postos. Não adianta a gente querer salvar os anos que já foram. Não adianta a gente querer salvar os anos que virão. Cabe a nós fazer o que está em nosso alcance, e que é muito pouco, né, gente? Para os males dos anos aqui em que fomos postos. Extirpando o mal nos campos que conhecemos. Para que os que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Então a gente simplesmente, o nosso trabalho é um trabalho muito pequeno, a gente tem que ter essa noção de que o nosso trabalho é muito pequeno. Eu acho que assim, a conclusão geral que a gente pode chegar, né, várias coisas. Primeiro, que a gente tem que lutar sabendo que nós não somos super-heróis, sabendo que a gente vai cair e que os que estão com a gente no nosso apostolado vai cair também. Pode ser que alguém caia ali, né? Por quê? Porque nós não somos super-heróis, nós precisamos contar com a graça de Deus. Pronto. Só que para a gente chegar onde a gente tem que chegar, para que assim a graça de Deus possa agir, a gente precisa de amigos fiéis a nós, que é o Senna aqui. Né? Um amigo fiel que está com a gente e que não vai poder carregar a nossa cruz, porque cabe a nós carregar a nossa cruz, mas que vai nos ajudar, vai nos dar o apoio. E a gente tem que contar também com os santos e os anjos que intercedem por nós, que é aquele exército que está lá fora, que não está aqui, não consegue vir e fazer por mim. Né? Ninguém vai vir pegar o anel por mim e tacar no fogo. Não, é eu que tenho que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim, mas nós temos os santos e os anjos que intercedem por nós. Né? Nós precisamos do auxílio da Eucaristia que nos dá força para essa viagem. E sabendo que ainda assim, ainda com toda essa dificuldade no nosso apostolado, né? Ainda assim, a gente não vai conseguir extirpar todo o mal do mundo. Porque não cabe a nós, né? Nós devemos fazer o que está em nosso alcance para socorro dos anos em que fomos postos, extirpando o mal nos campos que conhecemos. Só no que a gente conhece aqui, ó. Se a gente conseguir extirpar o mal dentro da nossa casa, a gente já fez muito. E aí, para que os que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Gente, perceba se a gente não está plantando nada. A gente está só arrumando a terra, né? E aí outros vão vir e vão cultivar e vão plantar. A gente está só arrumando a terra, né? A gente está fazendo muito pouco. O nosso trabalho é muito pouco, mas a gente não pode desanimar, né? A gente tem que saber que se a gente fizer a nossa parte, Deus completa a nossa imperfeição. Lógico que com o auxílio dos sacramentos, como eles tinham aqui o auxílio do Lembas, né? Então eu acho assim que, lógico, isso aqui não é a Bíblia, isso aqui não é o Catecismo da Igreja Católica, isso aqui é só um livro de ficção, O Senhor dos Anéis, mas eu acho que, né, São Tomás de Aquino fala que a gente tem que ter um divertimento, e eu acho que um divertimento desse tem muito a agregar para nós, né? Então eu recomendo muitíssimo, a gente está chegando aí tempo de férias, né? Estamos aí perto das férias de julho, recomendo muitíssimo, né, aos jovens aí que estarão em casa, né, que aproveitem a oportunidade para ler O Senhor dos Anéis, para assistir os filmes do Senhor dos Anéis.
É muito melhor do que ficar aí gastando tempo em TikTok, em vídeos intermináveis, em Reels infinito, né? Que você use o tempo, né? Lógico, a gente merece descansar, mas que esse descanso, então, ele traga alguma coisa para nossa alma, certo? Então, eu agradeço a todos que assistiram essa aula, que estiveram comigo até aqui e fiquem com Deus.